Olá amigos! Os primeiros Quirons receberam um turbodiesel 2,7xD de 5 cilindros com potência de 163-176 cavalos de vapor. Um pouco mais tarde, surgiram versões com um turbodiesel 2,0xD de 4 cilindros com potência de 136-145 cavalos de vapor. Um motor a gasolina de 2,3 litros com aspiração natural e 150 cavalos foi oferecido após o restyling. Tornou-se uma alternativa ao motor diesel de 2 litros. Todos os motores SsangYong são análogos modernizados da Mercedes. O único motor que manteve a máxima proximidade com o original é o motor a gasolina de 2,3 litros, conhecido nos carros com estrela como M111-1970. Todos os motores possuem transmissão por corrente de distribuição. As unidades a diesel têm uma desvantagem característica da Mercedes: injetores de combustível e velas incandescentes, geralmente os mais distantes. Se você tentar desparafusá-los, eles poderão quebrar. Para extraí-lo, será necessário retirar o cabeçote e perfurar os restos. Para evitar problemas no futuro, é recomendável retirar os injetores e velas de incandescência a cada 40.000 km e lubrificar os assentos. Os injetores de combustível são sensíveis à qualidade do combustível. Anteriormente, eles atenderam mais de 200.000 km. Nas cópias mais novas, os injetores geralmente precisam ser trocados após 100 a 150.000 km. Ao mesmo tempo, as velas incandescentes também podem falhar. Após 50.000 km, são possíveis interrupções no funcionamento do motor diesel devido a uma válvula EGR entupida. O mau funcionamento da turboalimentação ocorre devido à falha do modulador de vácuo da turbina. O filtro está entupido e precisa ser limpo ou substituído. Um turbocompressor normalmente dura mais de 200.000 km. Em unidades antigas, após 200 a 250.000 km, aumenta a probabilidade de falha do tensor hidráulico da corrente de distribuição. Um som estranho aparece. Em carros recém-montados, o tensor pode falhar após uma quilometragem de 30 a 100.000 km. O motor a gasolina é talvez o mais confiável. É verdade que a bomba geralmente falha após 20 a 30.000 km. Um vazamento, ruído aparece ou é detectada folga na polia. No caso de outros motores Quiron, a vida útil da bomba ultrapassa os 100.000 km. Após 40 a 60.000 km, um rolo barulhento ou amortecedor tensor da correia de transmissão pode exigir substituição. Outro problema dos motores a gasolina é a destruição do suporte do sistema de escapamento. No inverno, ocorre um congelamento ocasional da velocidade. A doença é causada pelo aparecimento de condensação no sistema de admissão e congelamento do conjunto do acelerador. Os proprietários de Mercedes antigos estão bem familiarizados com esse recurso. Em casos raros, após 100 a 150.000 km, ocorre uma quebra da junta do cabeçote. Ao abrir, é descoberto um defeito de fundição. Os primeiros Chirons foram equipados exclusivamente com transmissões manuais e automáticas de 5 velocidades. As versões a gasolina foram equipadas com transmissão manual de 5 velocidades ou transmissão automática de 4 velocidades. Em julho de 2008, todas as transmissões automáticas deram lugar a uma automática de 6 velocidades. A arma de fogo automática de 5 marchas foi deixada apenas para o 2,7xDi. A transmissão manual é bastante durável, o que não se pode dizer do sistema de embreagem. Se for garantido que o disco em si dure mais de 100 a 150.000 km, o rolamento de liberação hidráulica não durará nem 100.000 km. A transmissão automática de 5 velocidades é talvez a mais confiável de todas as transmissões automáticas. A caixa foi amplamente utilizada em carros Mercedes e possui a designação de nomenclatura 722,6. Sua vida útil antes do primeiro reparo é superior a 200 a 250.000 km. As avarias comuns incluem vazamento de óleo pelo conector, falha do quadro elétrico e desgaste do conversor de torque. A arma de fogo automática de 4 velocidades foi desenvolvida pela empresa australiana BTR especificamente para a SsangYong em 1989. É capaz de percorrer mais de 150 a 200.000 km. Em seguida, você deve trocar o conversor de torque e reconstruir o corpo da válvula. A automática de 6 bandas acabou sendo a mais vulnerável. É uma modificação moderna do BTR de 4 velocidades. Infelizmente, a caixa de câmbio apresenta problemas de funcionamento após os primeiros 30 a 60.000 km. Na maioria das vezes, a transmissão automática das versões diesel mais carregadas sofre. No entanto, existem exemplos de operação despreocupada ao longo de 200.000 km. Mesmo assim, os problemas ocorrem com mais frequência.
A principal desvantagem são os choques fortes durante os turnos. Além disso, a caixa não tolera superaquecimento do óleo, o que afeta negativamente a longevidade da parte elétrica. Alguns proprietários ainda tiveram que lidar com a destruição do rolamento da engrenagem planetária. A única coisa que pode prolongar a vida útil de qualquer transmissão automática são as trocas regulares de óleo. Deve-se recorrer a este procedimento a cada 40 a 60 mil km. O SsangYong Kiron pode ter tração integral ou traseira. Existem dois sistemas de tração integral. O primeiro, AWD, com distribuição automática de torque, mas sem faixa de redução. Usado apenas em combinação com 2,7 XDI, portanto não oferecido oficialmente. O segundo, PAR-TIM, é um eixo dianteiro rigidamente conectado com uma caixa de redução. Este esquema foi o único possível nos Chirons russos. Os cubos, acoplamentos, são responsáveis pela ligação das rodas. O controle é realizado por um sistema de vácuo. Podem surgir problemas de conexão devido a vazamentos no sistema. Além disso, após 80 a 100 mil km, os próprios chaves falham. A umidade entra no sistema e o acoplamento enferruja. Frequentemente, ao usar a tração integral em condições off-road difíceis, o suporte de montagem do eixo dianteiro é destruído. Se houver uma transmissão automática a bordo, o defeito leva simultaneamente a danos nos tubos de resfriamento do fluido da transmissão. O ponto de fixação pode ser modificado redistribuindo a carga. Após a prevenção não há problemas. A transmissão do SUV coreano é bastante suave. Com viagens off-road frequentes, a corrente na caixa de transferência se estica. A própria caixa de transferência pode ficar caprichosa devido à fiação quebrada ou corrosão dos contatos do conector do motor executivo. O diferencial do eixo dianteiro também não gosta de cargas. Após 50 mil km, as vedações da transmissão podem vazar. A vedação da transmissão dianteira esquerda pode perder a vedação após os primeiros 10 mil km. Os componentes da transmissão requerem manutenção regular. Além da tradicional reposição de fluidos, é necessária a injeção das travessas do eixo motor. O eixo dianteiro possui suspensão independente de duplo braço e o eixo traseiro possui eixo contínuo. As versões com tração integral permanente AWD possuem suspensão multilink na traseira. As juntas esféricas do eixo dianteiro às vezes desistem após 30 a 60 mil km. Posteriormente, foram lançadas esferas reforçadas, cuja vida útil aumentou para 100 mil km. Os blocos silenciosos dos antebraços dianteiros também falham de forma relativamente rápida, nos pontos de montagem inferiores dos suportes do estabilizador, após 40 a 80 mil km. Os amortecedores duram mais de 100 a 150 mil km, mas as molas podem ceder após 20 a 30 mil km. O retentor de óleo superior da cremalheira de direção pode vazar após 50 a 80 mil km, e a cremalheira geralmente começa a bater após 100 mil km. Após 20 a 70 mil km, às vezes é detectada folga no eixo de direção inferior. Aplicar lubrificante ajuda por um curto período de tempo. O eixo precisa ser trocado. Com o tempo, os cabos do freio de estacionamento ficam azedos. Os modelos anteriores da SsangYong sofriam de corrosão excessiva. Kiron, via de regra, não apresenta motivos tão fortes para preocupação. Com a idade, manchas vermelhas só podem ser encontradas nas bordas das portas e asas. A corrosão superficial é observada no quadro, nos componentes da suspensão e na transmissão. As peças do sistema de escape enferrujam mais intensamente. Após 30 a 50 mil km, os pontos de fixação da carroceria ao chassi podem entrar em colapso, na maioria das vezes os frontais. Além disso, a parte frontal do corpo às vezes racha. O problema é típico de carros que saem regularmente da estrada. Os elementos destruídos são fervidos. As cópias mais antigas praticamente não sofrem de doenças eletrónicas e de sistemas de controle. Os proprietários de Kirons russos, pelo contrário, observam a curta vida útil das lâmpadas de iluminação externa. O relógio no painel frontal não difere em durabilidade, que às vezes precisa ser trocado várias vezes. Com o tempo, os contatos da lâmpada de iluminação da placa apodrecem. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.